Olá, pessoal! Eu sou Dani Barilli, estou me aventurando no primeiro podcast hoje para falar Pode Falar Pro. Estou aqui com a doutora Neisa Alves, que é professora, está aqui por ser professora, médica, ela é otorrinolaringologista. Olha só, passei no teste. Passou, eu falar sem embolar a língua. Muita gente tem dificuldade, viu? De conseguir falar otorrinolaringologista. Tá de parabéns, Dani. Obrigada. E como médica, ela veio tirar uma dúvida que todo professor, pai, mãe tem, que é, quando eu vou colocar meu filho na escola, eu morro de medo. Por quê? Porque eu sei que vai ficar doente. A escola parece que, além de instruir, ela também colabora com a disseminação de doenças, de bactérias, vírus. E aí, assim, qual é a sua dica para o pai, para a mãe? Tem esse medo? Se você acha que existe, é real, não precisa ter medo, fale lá, doutora. Pois é, olha, nesses 12 anos como otorrinolaringologista, eu vejo que esse é um grande medo dos pais, principalmente os pais de primeira viagem, né? Aqueles que têm com o primeiro filho em casa, muitas vezes eles querem colocar na escola, precisam colocar na escola pela sua rotina de trabalho, mas eles sofrem, mas doutora, pelo amor de Deus, vai ficar doente toda hora, eu não vou conseguir, eu tenho pânico de ver com febre, como que eu vou lidar com isso? Então, no consultório, é o dia a dia. Pais com muito medo de colocar os seus filhos na escola, às vezes colocam, mas eles se pressionam a tirar, a gente vê até mães abrindo mão da sua carreira, porque não tem rede de apoio, e se vêm forçados a tirar da escola porque a criança fica o tempo inteiro doente. Então esse é um medo extremamente comum, é real e não precisa existir. Mas existe, você acha, esse termo escolite, entrou na escola, ficou doente, você acha que isso é real? Existe sim um aumento da frequência das infecções respiratórias quando a criança entra na escola. Isso é real. Né? Você vai ter ali uma aglomeração, um contato maior da criança com outras crianças. E sim, ela vai passar por um período em que ela vai se expor a vários micro-organismos, vírus, bactérias. E ela ainda está num processo, principalmente quando a gente fala de educação infantil, a criança menor, ela ainda está formando o seu sistema imunológico, as suas células de defesa. Então, ela vai se expor, ela vai manifestar sintomas, sim. Mas os pais também precisam entender que muitos desses sintomas vai ser até bom para que ele forme as suas células de defesa, que elabore a sua resposta imunológica. Logicamente que controlado, não com uma criança tendo um quadro clínico muito grave, muito complexo. Isso não quer dizer que a criança tem que estar grave, mas pequenos sintomas, eles são bons porque a criança está formando o seu sistema imunológico, a sua resposta imunológica aos germes de vias aéreas. Então, eu vou te contar uma historinha rapidinho. Eu tinha uma amiga, sua primeira filha, o sonho dela era ser mãe, ela não colocou na escola, ela evitou a escola para a menina não ficar doente. O que aconteceu? Ela criou a menina numa bolha. Quando a menina obrigatoriamente tem que ir para a escola, foi para a escola, a menina vivia doente, a mãe vivia doente. Foi um transtorno, porque além dela não ter essa resposta do sistema imunológico, ela tinha toda uma ansiedade, um medo. Esses fatores emocionais também contam? Sim, contam muito. E essa é uma pergunta. Muitos pais vão no meu consultório e falam assim, doutora, é verdade que se eu postergar a entrada da escola, ao invés de colocar com 1 ano, na educação infantil, meses, eu colocar com 3 anos, 4 anos, quando se torna obrigatório, ele vai ficar menos doente? A minha resposta sempre é, depende. Existe sim um pico de maturação imunológica por volta dos 3 anos de idade, depois com os 5 anos de idade, que a gente vai vendo que a criança vai respondendo melhor. Mas isso depende muito de como a criança ela se expõe em casa. Então, ela tem outros irmãos, ela tem contato com outras crianças, essa criança anda descalça, essa criança tem contato com o animal, porque a gente sabe que muitas crianças que têm um padrão mais de superproteção, que são mais blindadas, assim, do meio ambiente, elas têm muito mais manifestações alérgicas, elas têm um sistema imunológico que tende a ficar mais enfraquecido. Então, não necessariamente postergar vai fazer com que a criança fique menos doente. Então, aquela máxima de que a vitamina S, sujeira, ela ajuda no reforço da imunidade?
Sim, a sujeira controlada é uma bênção. A gente precisa se expor, isso faz parte. E isso seria o contato com a natureza, com a terra, Com os próprios animais. a água, a areia, né? Lógico que você não vai colocar uma criança muito pequena numa areia suja, com fezes de animais, essas coisas, não é isso que eu tô falando, mas sabe, impedir ela de viver essas experiências naturais. Eu falo isso enquanto professora. Professora de educação infantil, ela tem que proporcionar essas experiências, porque muitas vezes as mães têm tanto medo que a criança não se desenvolve. Aí chega lá na escola, doutora, e tem um atraso muito grande no desenvolvimento porque a mãe colocou numa bolha. Sim, e a gente sabe que o desenvolvimento sensorial precisa das consistências, precisam das texturas. Então, a criança pisar na grama, pisar na areia, mexer com argila, tudo isso é importante para o desenvolvimento global da criança. E vamos lá, agora sim, meu filho vai para a escola, foi para a escola, nariz escorreu, tá saindo aquela meleca verde. Que horas que eu tenho que levar? Que horas que eu tenho que me preocupar em procurar um médico? Falar, nossa, é muito grave, né? Vou colocar agora, vou dar uma corticoide, antibiótico. Que horas que é o momento de entrar com isso? Tá, uma coisa que a gente precisa esclarecer logo de início é que ter catarro faz parte da vida da criança. Então, assim, a criança tá com um pouco de secreção, isso acontece, é super frequente, muito mais frequente na criança do que no adulto, né? Principalmente nos primeiros meses de escola. Agora, quando você tem um comprometimento do estado geral da criança, é uma criança que é muito ativa, brinca, ela para de brincar. É uma criança que come super bem e começa a ter recusa alimentar. Não quer beber água, não quer brincar, só quer dormir, tá mais quietinha, hipoativa. Esses são sinais de alarme de que, opa, isso aqui o organismo dela não tá conseguindo debelar tão bem. Então, a gente sempre fala o seguinte, um pouco de catarro, mesmo que seja um catarro mais amarelado, esverdeado, isso não contraindica necessariamente de levar para a escola. Você tem que sempre ter em mente o estado geral da sua criança. Então, tá com febre, tá mais hipoativo, tá com recusa alimentar, isso está falando a favor de uma infecção bacteriana ou viral. O ideal é que essa criança não vá para a escola. Por quê? Porque ela é uma fonte de transmissão para as outras crianças que estão na sala. Então, a gente tem que ser ético nesse pensamento enquanto pai e mãe. Ele tá bonzinho, vou mandar para a escola. E às vezes dá o remédio que eu vi isso muitas vezes. Dá o antitérmico de manhã, aí manda para a escola e lá, quando acaba o efeito do remédio, a criança começa a demonstrar que estava com uma infecção, alguma coisa, alguma doença, e já transmitiu para todas as outras. Eu tenho uma corresponsabilidade no meu grupo social, que independente de ser escola, trabalho, que a gente viu eclodir isso na pandemia, né? Na pandemia, assim, a gente ficou muito menos doente. Eu falo enquanto professora, eu muito menos fiquei doente. Não porque eu estava home office, estou falando quando eu voltei. Porque tinha um cuidado excessivo, um cuidado de lavar as mãos, um cuidado de lavagem nasal. Tudo isso corroborou para a gente ter menos incidência de doenças respiratórias. A senhora confirma isso para mim? Confirmo. E aqui eu abro duas coisas muito comuns que acontecem no consultório que eu acho que muitas mães vão se identificar. Primeiro, de um lado, a mãe indignada, que fala, olha, eu cuido, eu nunca levo meu filho, tem um catarrinho, não levo, mas as outras levam, meu filho sempre fica doente, porque as outras não estão nem aí, vão e levam a criança de qualquer jeito. A gente tem que entender o seguinte, a gente não tem como mudar o outro. Não. A gente não tem como mudar o outro, é um sofrimento que não adianta você pegar pra si. Você tem que ter a sua consciência tranquila de que você não vai levar, o seu filho não vai ser um disseminador de doença. Então você não permite que o seu filho neste momento vá pra escola porque sabe que vai prejudicar os coleguinhas. É lógico que medidas dentro da escola eu acho super válido de ser feitas. Então, reunião com os pais sobre os sinais de alarme, como fazer, quando evitar. Porque isso é importante, porque muitos pais às vezes não sabem também. Então, não é só uma questão de má fé. Uhum. Muitas vezes é ignorância mesmo. Não sei, que eu não sabia que isso era que seria relevante afastar a criança. E aqui tem um outro parâmetro também. Muitas crianças que têm rinite alérgica, as crianças que são muito alérgicas, elas são, em sua grande maioria, catarrentas por natureza. Catarro faz parte da vida delas, né? E aí isso é confundido. Até controlar. Essas crianças, principalmente na pandemia, eu via muitas mães sendo apedrejadas
né? Ofendidas, porque você é irresponsável. Não, eu juro, é alergia. Ele teve contato com um cachorro ontem, brincou na terra, foi pra piscina, entendeu? Então, assim, a gente tem que se basear principalmente, a dica pros pais e até pros professores, para orientar os pais, é ver o estado geral da criança. Sim. Né? A criança tá com o estado geral comprometido, o ideal é que ela esteja em casa, para a proteção dos demais. Entendi. Eu vejo assim, que no seu currículo tá lá. A senhora trabalha, ou você trabalha com suplementação e homeopatia. Assim, qual o peso disso justamente para a gente fazer o nosso serviço? O que é isso? Como que eu vou cuidar do meu filho para ele estar com a saúde ok, em dia, na parte de suplementação, na parte de exames, de tudo, para saber, meu filho tem rinite, não tem, o que eu posso fazer? Por qual via eu vou? Eu acho importante falar isso, porque isso também é uma maneira da gente cuidar socialmente das doenças, que é a corresponsabilidade que a gente tem de colocar uma criança no mundo doente, fingir que tá vendo e não tá vendo, sabe? Aquela coisa de você joga seu filho lá e ele vai transmitir, vai compartilhar os vírus e vai se curar. Não, eu vou cuidar do meu filho para que ele não fique doente. E assim eu possa, né, conviver melhor. Até para mim é melhor, porque uma criança doente em casa, a gente não dorme, a gente sofre, é toda a família que sofre. Eu sempre falo para os pais o seguinte, você prefere tentar blindar o seu filho do contato de todos os micro-organismos, como se isso fosse possível, óbvio que não é, ou você prefere fortalecer o seu filho para que ele tenha contato com esses bichos e consiga por si só se defender deles, na grande maioria das vezes? Eu acho muito mais inteligente a gente fortalecer a imunidade dessa criança para que ele possa se enfrentar à escola, ter contato com os outros micro-organismos e estabelecer a sua resposta imunológica, mas de uma maneira muito mais saudável. Então, eu sempre converso com meus pacientes nesse sentido. Muitos pais vão lá atrás de suplementos, de vitaminas, minerais, de modulação intestinal para fortalecer a imunidade da criança antes da entrada da escola. Essa, para mim, é a melhor estratégia que eu acho que os pais poderiam ter. E é uma pena que poucos médicos trabalham também com isso. Por quê? Porque a suplementação, ela tem um impacto muito grande no sistema imunológico da criança. Então, como é que a gente fala? Eu sempre falo o seguinte, para você fortalecer a imunidade de uma criança, existem alguns pilares que precisam ser obedecidos. Primeiro deles, essa criança precisa ter uma boa alimentação. Não adianta, não tem milagre. Não acho que vai ter um fitoterápico, um probiótico, uma vitamina que vai fazer o milagre. A criança precisa comer bem, ponto. Mas ele é seletivo, então procura auxílio médico, auxílio de TO, de fono, dependendo do caso da criança. Melhora essa seletividade alimentar, mas ele precisa comer bem. Ele precisa respeitar os grupos alimentares. Esse é o primeiro ponto para você pensar em imunidade de uma criança. Segundo, você precisa ter um intestino que funciona, um intestino bom. Antigamente o pessoal falava assim, você é o que você come. Isso já tá totalmente... Nem vou completar essa frase. Você é o que você come e consegue absorver. Isso, ótimo. Se você come e não consegue absorver, tem um intestino doente, você vai ter uma absorção muito pequena de micronutrientes. Então, provavelmente você vai ter uma deficiência de vitamina e de mineral e o seu sistema imunológico são é uma cadeia de resposta bioquímica. Você precisa de zinco, você precisa de magnésio, você precisa de vitamina C, de vitamina D, enfim, de N minerais e vitaminas. Então, se isso estiver inadequado na criança, é sim uma fragilidade para o sistema imunológico dela. Então, aquela máxima intestino-cérebro é verdade. Total. Então, alimentação boa, um intestino que funciona, certo? Você precisa de uma rotina de sono adequada. O sono é o restauro celular. Você melhora crescimento da criança, você melhora memória, você melhora a aprendizagem. Uma criança que não dorme, é uma criança que dorme tarde. Essas crianças, elas têm sim o seu processo de memorização e de aprendizagem deficitário. Só por isso, só pelo fato de dormir mal. Então, distúrbios do sono, como ronco, apneia do sono, respiração oral, sono inquieto, uma má higiene de sono, tudo isso vai interferir na imunidade da criança também. E conexão. Criança precisa de conexão emocional com os pais, ela precisa de um ambiente saudável.
tá mais do que comprovado a relação entre os distúrbios emocionais e a queda da imunidade. Gente, a gente vê isso até com adulto. Tô estressado, eu fico doente. Vou contar para a senhora, então, a minha experiência, ou para você, minha experiência. Quando eu laudei meu filho do autismo, no mesmo mês, minha filha teve uma pneumonia de 24 horas que evoluiu para um derrame pleural, ela chegou aí para UTI. Então, assim, fica a correlação, por mais que a gente não fale, sentimento é uma coisa que se sente. Sim. Não é expresso só nos olhos, eu falo assim, em tudo, a gente ressoa isso. E foi uma pesquisa até que eu fiz sobre o microquimerismo, que a mãe passa para o filho passa para a mãe, células, então tem uma ligação energética invisível, existe, Sim. Biológica. Então a mãe acha que não, mas, por exemplo, esse medo, por exemplo, de colocar na escola, reflete no filho. Esse medo do novo, né? Completamente. E esse vínculo que cria com os primeiros professores é muito importante. A segurança da mãe reflete totalmente no comportamento da criança. No comportamento. Principalmente até os 7 anos de idade, existe uma simbiose muito grande, uma relação muito grande da mãe. Tanto que nós que trabalhamos com homeopatia, a gente leva em consideração muitos sintomas da mãe para poder tratar a criança. Uhum. Por causa dessa relação muito carnal ainda, né? Existe uma ligação muito grande. Então a gente percebe que pais muito inseguros, pais que ainda não estão muito confiantes naquela decisão de colocar na escola, essa criança tende a ter muito mais problemas de adaptação, Sim. Muito mais dificuldade de socialização em sala de aula, não só o desenvolvimento cognitivo, mas também o desenvolvimento emocional. Então a gente precisa estar atento que essa conexão, um ambiente familiar saudável do ponto de vista psíquico é importante também para a imunidade da criança. Sim, com certeza, porque ela vai refletir isso em todos os ambientes. E é engraçado que tem pais que acham assim, ela só tem 2 anos, ela não entende nada. Não. Você é professora, você sabe. Eu sei, a criança muda. Tanto que quando a gente recebe uma criança de um jeito e ela muda da água pro vinho, a gente fala, o que está acontecendo em casa? Exatamente. Eu nem preciso falar. Quando é divórcio, então a gente já acerta. Já sabe. Já sabe, porque a criança sente, ressoa nela. E você sabe, Dani, que dentro da homeopatia, às vezes vai o paciente para mim, os pais divorciam, uma coisa comum, né? Principalmente depois da pandemia. Os pais divorciam, fica às vezes aquele clima dentro de casa, né? Uma desestruturação emocional na criança, essa criança começa a ficar doente, é uma doença atrás da outra, e entra naquele ciclo, todo mês antibiótico, corticoide, vira aquela coisa. Muitos quando chegam no meu consultório querendo homeopatia, não, eu vim aqui porque não dá. Eu preciso de homeopatia. Muitos eu termino tratando os pais também. Mas né? O segredo, né? Tá ali. Tem que tratar os pais. Às vezes eu falo assim, olha, eu vou tratar a criança, mas eu preciso ser agente à consulta e você também vai precisar ser tratado. Porque se eu não conseguir melhorar essa sua relação, o seu estado emocional, você não vai conseguir lidar com essa criança. Essa criança ela vai ter grandes dificuldades. É um obstáculo à cura que a gente chama dentro da homeopatia. Os pais não estando bem, essa criança não tendo uma conexão emocional boa, saudável, dentro do ambiente familiar, principalmente, ou até da escola, ela tem grandes dificuldades de melhorar o seu sistema imunológico, sabe? E aqui também, na escola. Enquanto professores, os professores precisam ficar muito atentos ao bullying. O bullying é real, acontece, e desestrutura a criança. E ela, às vezes ela não fala, mas ela vai refletir isso em comportamentos, agressão ou mesmo no sistema imunológico. Eu vou dar um exemplo. Na escola dos meus filhos, eles mudaram de escola, assim, para de uma unidade para outra. De espaço, e ainda não tinha sido instalado o playground. Aí acham que não é nada mais da metade da sala teve pneumonia. Olha lá a situação. Porque eles estavam muito tristes, eles queriam muito brincar, porque criança é brincadeira. E eles refletiram isso onde? No corpo. O corpo ressoou que eles não conseguiam falar, eles não conseguiam dizer, sabe? Tá faltando alguma coisa e vai dizer, né? De uma maneira ou outra. Eu vejo que isso é muito importante. Sim. Como a criança que não quer ir para a escola, ela vai dizer e daqui a pouco, assim, a adaptação eu até entendo, porque tem esse período que ela é mais crítico, é mais né? crítico, é novo, tudo novo. Mas, assim, depois a criança já estava adaptada, estava feliz. E, de repente, de uma hora para outra, ela começa a dar sinais que não quer ir, chora. Isso aconteceu comigo. Meu filho, na hora de entrar pro banho, quando pegava o uniforme, ele chorava.
e não estavam entendendo ele, não estavam falando com ele a mesma língua, não estavam entendendo a comunicação, porque ele não fala. Então, assim, eu tive que ver isso com os meus próprios olhos para poder tomar uma atitude. Aí, quando mudou, virou outra criança. Virou outra criança. E aqui os pais precisam ficar atentos, porque quando a criança ela tem um temperamento mais expansivo, né, ela vai verbalizar o que tá incomodando ela. Agora, as crianças que têm um padrão mais introvertido, um temperamento mais frio, elas vão retrair muito mais, elas vão ter muito mais dificuldade de bater na mesa e falar, ó, isso aqui tá me incomodando. Eles não vão ter eles vão evitar briga, eles vão tender a retrair mais. Então, às vezes, é aquela criança obediente, que não dá trabalho, mas é uma criança que está em extremo sofrimento. A gente precisa também ter um olhar para isso, sabe? Sim, e vai refletir isso em uso de antibiótico. Todo mês meu filho está doente, mas será que o sistema imunológico mesmo é só o sistema imunológico? Então, essa visão geral que você tem da medicina é que faz toda a diferença no trabalho. Porque se você pegar e olhar só um quadro, é só vamos dizer assim, só uma faixa daquilo, você não vai conseguir saber a causa. E você vai tratar a doença, não o paciente. Eu vejo isso... Via de regra, os transtornos respiratórios, as infecções respiratórias, elas são só a ponta do iceberg. É só uma manifestação sistêmica de algo muito maior que você não está prestando atenção. Então, se tiver só no sintoma respiratório, tá com o nariz entupido, escorrendo, dor de garganta, e não entendeu o que está por trás, que está fazendo essa criança ter infecção todo mês. Se você não olhar para isso, você vai cair invariavelmente naquele ciclo de corticoide, antibiótico todo santo mês, que é algo que eu fico muito triste de receber no consultório. Pacientes 1 ano e meio, tomando antibiótico todo mês e com quadro de recorrência de infecção. E nisso o intestino já foi pro beleléu, né? É a primeira preocupação que eu tenho. Então, o paciente quando chega no meu consultório com infecção de repetição, minha primeira etapa de tratamento é melhorar a alimentação, e a gente fala de uma dieta anti-inflamatória, é retirar alguns alimentos que são dissonantes da criança, que aumentam a inflamação. Não é diminuir a comida, a criança pode comer o tanto que ela quiser, é uma questão de respeitar os grupos alimentares, fazer uma alimentação adequada, tirar os alimentos que favorecem a inflamação, e mexer no intestino. Melhorar essa flora intestinal, dar suporte para esse intestino voltar a funcionar, porque o que poucos pais sabem é que o antibiótico é muito bom para matar a bactéria, mas existem efeitos colaterais. O nosso corpo leva de 2 a 3 meses para se recuperar, para recompor toda a flora que a bactéria, que o antibiótico matou. Então, não dá para tomar antibiótico todo mês e achar que isso não vai ter nenhuma repercussão na saúde e na imunidade da criança. Seria como a quimioterapia, ela mata células cancerígenas, mas mata um monte de coisa que você... Exatamente. O antibiótico, ele não tem essa percepção de vou matar só a bactéria ruim. Ele mata tudo. Todas as bactérias que tiverem ali na frente, ele vai matar. Eu vou falar, ontem minha filha tem 7 anos, perguntou: mamãe, meu corpo tem bactéria? Eu falei, um monte. Um monte. E graças a Deus que tem, porque ela é a nossa principal barreira de defesa, é uma competição. Então, nós temos um pool de bactérias, mais de milhões, bilhões de espécies de bactérias em todo o nosso corpo, na pele, nas mucosas, no intestino, exatamente para nos defender, a nossa primeira barreira imunológica. Quando você toma antibiótico, você está comprometendo essa barreira. E às vezes o paciente chega lá no meu consultório e fala assim, mas será que eu não tenho imunidade fraca? Não, você está com a imunidade enfraquecida. Por uso de vários medicamentos, por alimentação ruim, por transtornos intestinais, por não rotina de sono, por uma série de fatores. E é isso que a gente tem que investigar e resolver. Entendi. E todas essas dicas que você falou, isso vale para o professor também. Porque assim, o professor com a imunidade baixa, ele vai ficar doente todo mês, porque ele vai estar dentro daquela sala fechada com um grupo de crianças que estão circulando vírus, bactérias ali sendo, vamos dizer, vetores. Eu brinco que criança é vetor, principalmente de síndromes respiratórias, né? Mais essa parte respiratória. E aí o professor também tem que ter esse cuidado, né? Tem, e eu vou te dizer uma coisa, o professor tem uma vantagem que nós otorrinos também temos. Como a gente se expõe muito, o nosso sistema imunológico, ele é muito bem preparado para essa exposição, porque a gente tem uma exposição, né, muito grande. É um tratamento de choque. A gente tem tanto contato com pessoas com viroses respiratórias, com infecções bacterianas, que a gente o nosso sistema imunológico, ele termina desenvolvendo
artifício para lidar com isso. Mas o professor, ele tem que ter uma visão muito importante, principalmente do estresse. Eu vejo muitos professores, eu também sou professora, você é professora, você sabe que é uma classe que tem um nível de estresse muito grande, né? E o estresse sensibiliza a saúde do professor de uma forma geral. Então, não é só uma questão de baixa imunidade por exposição, é por estar com um nível de estresse alto. E hoje em dia a gente tem que manejar o estresse. Manejar o estresse é a chave para você ter saúde. Aí agora chegamos lá. É agora que entra a terapia de neuromodulação cerebral, não é isso? Que entra o estresse. Quando a gente fala de manejo do estresse, o que a gente precisa entender como eu estou respondendo ao estresse. Quando você fala assim, olha, eu trato manejo do estresse, a pessoa vem às vezes com a ideia assim, agora eu quero ficar zen. Pra zen, você, ó, tranquilão. Existe uma cápsula. O mundo vai cair, vai todo mundo ficar doido, eu tô aqui tranquilo. Isso não é saúde emocional. Eu vi uma definição de saúde emocional que eu achei muito legal, né? É a emoção correta, na intensidade correta, para a situação correta. Então, por exemplo, morre um ente querido, ser uma pessoa muito importante na sua vida. E você tá sorrindo, achando tudo bem. A vida é assim, tá tudo bem, não chora, não passa pelo luto. Isso não é sinal de saúde emocional. Não. De inteligência emocional. Você tá com uma emoção inadequada para o momento. Só que também se desesperar, sair quebrando tudo, também não é inteligência emocional, porque você tá com a emoção correta, porém na intensidade incorreta. Uhum. Então a gente tem que buscar ter a emoção correta na intensidade correta. Isso que você falou, a emoção correta na intensidade correta, é o que norteia as mães de filhos atípicos. Porque eles têm essa condição de ter emoção na intensidade errada. Tudo é over, tudo é muito, tudo é exagerado. Eu atendo muitas mães, crianças com autismo, e as mães das crianças com autismo, ela tem essa percepção de inteligência emocional muito aguçada. É muito legal de ver, porque elas conseguem perceber, por exemplo, quando a gente faz a terapia de neuromodulação REAC nas crianças, que é uma terapia que ajuda a otimizar essa resposta neuroendócrino-metabólica ao estresse. A mãe tem uma percepção muito maior de melhora. Porque quando a gente faz a neuromodulação, a gente tem que explicar para a família o seguinte: qual é a resposta que meu filho vai ter? Não sei. Você está fazendo um processo de neuromodulação para que o próprio sistema nervoso dele se autorregule, né? Então ele vai regular a impulsividade, ele vai regular a resposta que ele vai ter sensorial. Cada um vai ter uma resposta mais numa área ou em outra. As mães do paciente com autismo, ela consegue ter uma percepção de melhora muito maior do que, por exemplo, quando você faz numa criança neurotípica. Uhum. Exatamente porque ela vivencia muito isso. Uma resposta exacerbada, às vezes de uma emoção correta, porém numa intensidade muito equivocada. Então você faz o REAC e você começa a perceber que a criança continua com o mesmo padrão de personalidade dele. Ele se irrita com barulho, ele continua se irritando com barulho, mas não pequenos barulhos. Ou ele não quebra mais nada por causa do barulho. Exatamente, entendeu? Então, quando a gente fala em tratar o estresse, não é te tornar uma pessoa zen, é te trazer o mais próximo possível de uma inteligência emocional, uma emoção correta, na intensidade correta para a situação que você está vivenciando. E quando, por exemplo, eu posso também falar que é um caso que nós vivemos, assim, meu marido viveu. Quando ele era bebê, ele tinha febres e febres constantes, e a mãe dele já não aguentava mais essa rotina de remédios e antibióticos. Aí ele foi para a homeopatia, e ela fala que graças a Deus foi o que resolveu a situação dele, a saúde dele. Ele não comia, ele passou a comer. Ele tinha várias questões, assim, eu não vou falar com detalhes porque eu não vivi, foi minha sogra. E ela fala que a homeopatia salvou ele. Olha, Dani, eu vou dizer uma coisa pra você. A homeopatia mudou o meu jogo no consultório, mudou a minha vida profissional. Eu tava num momento profissional de muito desgaste, né? Eu já não tava vendo muito amor no que eu tava fazendo. Por quê? Existe uma pressão muito grande, né, pelo uso abusivo de medicamentos, algo que eu nunca concordei. Isso vem da indústria farmacêutica. Sim, sim. Um uso abusivo de medicamento e uma cultura de calar a boca do sintoma tomando remédio. Então, assim, existe muito isso. Você tá com dor no estômago, toma um remédio para dor no estômago e fica tomando um remédio para dor no estômago. E tem muita gente que acha que isso é saúde.
Não, mas peraí, por que você tá tendo dor no estômago? Não interessa, toma esse remédio para a dor no estômago. E toma esse remédio anos. Isso não é saúde. Isso não é saúde. Eu até uso esse jargão. Saúde não é só ausência de doença. Ausência de sintoma. Né? Então a gente precisa. A homeopatia veio no momento em que eu estava estudando muito estresse. E é engraçado que quando eu resolvi fazer a homeopatia, não foi por conta das questões respiratórias. Eu estava estudando estresse, neuromodulação, autismo, como mexer com tudo isso. E todos os congressos que eu ia de manejo de estresse, de longevidade, de suplementação, todos eles colocavam como um pilar importante, principalmente no tratamento dos transtornos emocionais, a homeopatia. E eu falava assim, mas gente, a homeopatia não serve nem para resfriado. Aquela visão que eu tinha. Eu falava assim, mas serve nem para resfriado, como que vai servir para tratar transtorno emocional? E aquilo começou a me deixar muito intrigada. Só que como eu via que os meus pacientes, eles precisavam melhorar o emocional para melhorar a imunidade como um todo, isso foi foco de muito estudo por muitos anos, eu saí um pouco da minha bolha e falei, eu vou pagar para ver e eu vou ver o que é isso. E a homeopatia retornou um amor muito grande pela medicina, porque é uma medicina muito respeitosa. Né? A homeopatia, ela visa tratar o indivíduo como um todo, corpo, mente e espírito. Ele consegue entender que nós temos várias esferas e que não é só sintoma. O sintoma é uma manifestação de uma energia que já está ruim, né? Você já está reverberando na doença, vamos dizer assim. Sua psique já está adoecida. E se não tratar a psique, só tratar o sintoma, é um tratamento incompleto. E aqui eu não estou dizendo que o corticóide e o antibiótico não tem o seu papel. É óbvio que tem. Né? Mas se você precisa dele todo mês, só ele não vai resolver. Você precisa de um tratamento um pouco mais profundo. E aí a homeopatia fez toda a diferença no meu consultório. Desde que eu comecei com suplementação, modulação intestinal e com a homeopatia, eu praticamente não consigo mais operar. Caiu em torno de 90% a minha taxa de indicação cirúrgica para sinusite, para amidalite. E isso me deixa muito feliz. Apesar de adorar fazer cirurgia, de gostar muito dos procedimentos, eu entendo que se você consegue controlar aquilo clinicamente, nossa, né? Você teve sucesso terapêutico, você não precisa da cirurgia. Então, a homeopatia, ela transforma. E você começa a ver o indivíduo de uma maneira mais empática, sabe? Você consegue você consegue entender mais a dor, o sofrimento do paciente. E eu falo isso porque existem doenças que o paciente fica muito angustiado. Por exemplo, fibromialgia. Fibromialgia, a pessoa tem dor no corpo inteiro. Uhum. Tudo dói. Ela faz todos os exames e dá normal. É desesperador para o paciente. Eu já atendi pacientes que foram no meu consultório por conta de dor, procurando homeopatia. E eles falam, doutora, eu juro por Deus que eu não estou inventando. Eu falei, mas eu sei que você não está inventando. Eu sou um caso desse. Eu sei que você não está inventando. E sofre esse paciente, porque muitos até descredibilizam. Falam, nossa, é teatro. Ele entra em descrédito. Porque, todos os seus exames estão normal, tá sentindo dor, porque você é jovem, você é magro, você é isso. E a pessoa tá ali morrendo de dor, você tá vendo que ela tá em extremo sofrimento e nada é feito. Uhum. E nesses pontos, a homeopatia é uma virada de chave, porque a homeopatia melhora muito esses quadros de dor, você consegue minimizar os efeitos colaterais até dos outros medicamentos que o paciente está tomando. Então, a homeopatia veio para transformar minha profissão, meu dia a dia no consultório, e eu sou muito feliz por ter me permitido entrar na homeopatia. Bacana, e você acha assim que cada paciente, para você vê como um desafio? Olhando assim, cada ser como único primeiro, né? Sim. Porque não tem como você olhar e falar assim, nossa, isso é o que eu vejo. E eu fico muito triste na medicina quando você vai num médico, aí depois vai o seu parente e a mesma receita. Sim. Como é que ele deu a mesma receita para mim e para fulano? Somos totalmente diferentes. E assim, e esse peso da medicação da indústria farmacêutica é muito grande. São rios de dinheiro. Eu brinco, não dá para competir. Então, quando vem alguma coisa nova, até alguma coisa que não dê retorno financeiro, tem uma resistência muito grande. Sim. Eles batem muito em cima. Porque quem que paga os estudos científicos?
Exatamente. Quem que banca tudo isso, sabe? Eu acho que a gente, como professor, a gente tem que ser crítico, de olhar para isso e ver, poxa, não tá legal isso aqui não tá funcionando. O que eu vou fazer para mudar? Na educação também, eu vejo assim, a sua prática na medicina, na Universidade Federal, faz diferença esse olhar, para até instigar a ter novos pesquisadores, novos alunos, que olhem o paciente não como um ser que só tem pescoço, garganta e nariz. Sim, é uma pena, porque assim, a homeopatia é uma especialidade médica, então no país é um ato médico, tem que ser realizado por médicos, exclusivamente por médicos, e é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Então nós temos aí 45 anos de reconhecimento oficial dentro do país. E somente 5% das universidades do país têm a homeopatia na grade curricular obrigatória. Isso implica que 95% dos médicos que são formados não tiveram contato nenhum com a homeopatia, não sabem nem, não tem a menor base de como funciona, ou de se funciona ou não funciona, não sabe como funciona. Então, assim, aí termina às vezes disseminando coisas como, a homeopatia é pseudociência, a homeopatia não funciona, é natural. É uma pena porque existe muito desconhecimento da parte médica, e a homeopatia é uma ferramenta complementar que pode ajudar e muito, e muito. E para quem não sabe o que é homeopatia, explica um pouquinho assim para quem todo mundo, eu sou leiga, não sei, alopatia, homeopatia, seria isso? Seria o oposto? Na verdade, não, são coisas diferentes, não necessariamente opostas. Então, assim, a homeopatia são remédios naturais, certo? Que são ultradiluídos e succionados. Então, eles têm ali uma potência. A alopatia é um medicamento químico que vai fazer com que o seu organismo tire aquele sintoma. Então, enquanto a homeopatia, ela quer que o seu organismo melhore, ele vai induzir o seu organismo a reagir, a alopatia, ela vai fazer é como se ele fosse um antídoto. Você tá com muita acidez no estômago, eu dou um remédio para diminuir a acidez. Você tá com dor, eu dou um remédio antidor. Na homeopatia, ele vai tentar fazer com que o seu organismo lute contra aquilo. É por isso que a homeopatia é uma importante estratégia para reforçar a imunidade das pessoas de uma forma geral. E aí, algumas coisas que às vezes os pacientes ficam com receio que achar que a homeopatia demora demais para fazer efeito. Isso é uma falácia. A homeopatia não demora para fazer efeito. Só que a homeopatia trata você corpo, mente e espírito. O ser humano é um ser humano, é complexo. Se você quer só resolver sintomas, é super fácil, super rápido. Se você quer melhorar a psique, melhorar os transtornos emocionais, isso demanda tempo. Então a homeopatia não demora. Mas existem camadas de tratamento que você vai fazendo. Então o tratamento homeopático, ele às vezes se prolonga um pouco mais, dependendo do nível de sofrimento que o paciente chega pra gente. Então essa é uma das dúvidas que as pessoas têm em relação à homeopatia. A segunda é achar que homeopatia e corticoide não podem ser tomados juntos, né? Boa. Muitos pais me perguntam isso. Tá com catarro, eu posso dar homeopatia, posso dar o corticoide? Na verdade, não é que um corta o efeito do outro, é que a gente precisa entender como é o funcionamento de cada um. Então o corticoide, por exemplo, ele tem uma ação anti-inflamatória e antialérgica. Então, você está entrando como se fosse um antídoto, né? Eu tenho uma inflamação, entro com um anti-inflamatório. Inibo a resposta inflamatória do meu corpo. Sim. A homeopatia não vai fazer uma anti-inflamação. Ele vai chegar para suas células e falar assim, vamos funcionar? Vamos combater você mesmo a inflamação? Então, não teria muita lógica usar um anti-inflamatório e um remédio que está mandando o seu próprio organismo reagir, entende? Então não é que um corta o efeito do outro, não. Só que não tem muita coerência usar os dois. Isso, quem vai avaliar normalmente é um especialista, um médico que vai ver a gravidade do caso. Exatamente. Eu, por exemplo, sou otorrino e trabalho com homeopatia. Dependendo do quadro, eu uso corticoide no paciente, eu uso antibiótico, não existe nós contra eles. Não tem Mad Max. Exatamente. A contra B. Não existe, é time. Como que tá a Dani hoje? Né? Entendi. Uma outra analogia que eu faço é o seguinte, você tem dor de cabeça, muito eventualmente, quase nunca você tem dor de cabeça. Se você tomar uma dipirona, por exemplo, vai melhorar a sua dor de cabeça, tá resolvido o problema. Dipirona foi bom pra você? Foi. Tá ótimo. Agora você tem dor de cabeça toda semana.
Você Sim. toma a dipirona toda semana, 2, 3, 4 vezes por semana. A dipirona é um bom tratamento para você? Não. Não tá indo na causa. Você entendeu que Entendo. são duas situações diferentes? Sim. E é isso que me angustia quando eu pego um paciente que toma antibiótico todo santo mês e continua fazendo o tratamento só com antibiótico. Não tá claro ainda, depois de um ano e meio, que o antibiótico não vai resolver? Que não é Sim. esse o problema? Entende? Bem isso. E uma outra dúvida que os pacientes têm é: a homeopatia serve para infecção bacteriana? Tá bom, tô lá, amidalite, sinusite, é bactéria. Tem que tomar antibiótico? Não necessariamente. E isso também é um erro que eu vejo até muitos médicos cometendo. Nós temos células de defesas específicas para combater bactérias. Nós temos neutrófilos, nós temos alguns tipos de linfócitos que são muito mais voltados para o combate bacteriano do que viral. Então, nós temos todo um arsenal de células, né, para nos defender de bactérias. Quando que nós entramos com antibiótico? Quando o nosso corpo dá evidências de que não está conseguindo por si só debelar a infecção. Aí você Entendi. precisa de antibiótico. Então, e aqui, a homeopatia é uma estratégia importante. Porque se você entra com a homeopatia logo no começo de um quadro bacteriano e ele vai fortalecer a sua imunidade, aumenta a sua chance do seu próprio organismo combater a infecção e você evitar o uso de antibiótico. Então, a homeopatia é uma importante estratégia para as crianças que estão fazendo uso recorrente de antibiótico e que querem sair desse ciclo interminável. Eu não posso falar muito porque a Clara é sua paciente, né? Então, A gente fazia tempo que não, né? O antibiótico nem faz parte, nem sei. nem sabe. Nem sei o que é isso, né? Então. E você pensa assim, ó, por exemplo, as minhas 2 filhas tiveram infecção de ouvido em agosto do ano passado. E as 2 tomaram homeopatia, fiz todas as medidas iniciais e elas não responderam. E eu tive que entrar com antibiótico. Devia ter uns 3 anos que as minhas filhas não tomavam antibiótico. E tá tudo certo, não tem problema, entendeu? Na grande maioria das vezes, a gente vai conseguir tirar e evitar o uso do antibiótico. Algumas vezes vai ser necessário e tá tudo bem, não existe nós contra eles. Isso, então, eu ia falar pra você, quando os meus filhos começam a baixar um pouquinho o sistema lá de defesa, a imunidade, eu tenho uma receita, dê alegria. Dê alegria. Alegria é o melhor remédio. Eu brinco assim, gente feliz, além de não encher a paciência, Exatamente. não fica doente, entendeu? Aquela Exato. pessoa mais leve, aquela pessoa que leva tudo na brincadeira. E é difícil, a gente vive dias corridos. Eu brinco assim, eu falei essa semana que antigamente a gente ficava 3 horas na fila de um banco e não tinha celular. Sim. Tinha que conversar com o outro, tinha essa questão de relacionamento, troca de informação, conectividade, né, inter-relação pessoal. Hoje em dia não tem mais isso, é todo mundo de cabeça baixa no celular e ninguém mais vai ao banco, só o vô e a avó. Exatamente. Né? Não, e é legal, a criança precisa ter contato com outras crianças. Você vê na pandemia o tanto de alteração de comportamento, isolamento social, o tanto que isso mexeu com a cabeça das nossas crianças de uma forma geral, né? Sim. Então as crianças precisam socializar, principalmente aquelas que são mais extrovertidas, que são mais sociáveis. Elas sofreram muito mais na pandemia com a restrição social do que aquelas que são mais introspectivas. Então a gente precisa também entender que o papel da escola não é só acadêmico, é também social, é emocional, é desenvolver essa psique da criança, né, esse relacionamento social com outras Vou crianças. fazer uma brincadeira. Como é que vai brigar pelo brinquedo filho único em casa? Exatamente. Tem que aprender a brigar ali. É ocupação de território. Exato. Conflitos. Lidar com a frustração. A frustração. Entender hierarquia. Né? Isso. Isso é super Espaço. importante. Outra coisa que, assim, eu vou contar outra historinha agora que eu acho bem legal. Eu tinha um aluno que tinha acabado de entrar na instituição de educação infantil. E aí falaram que ele era fujão. Aí eu falei assim, mas como fujão? Ele não para na sala. Aí eu falei, mas gente, vamos fazer um pensamento crítico aqui, analítico da coisa. O menino tá na casa dele. Ele é proibido de ir da sala pra cozinha? Não. Ele é proibido de ir da sala pro banheiro? Não. Ele vem para um ambiente novo, ele não conhece as regras. Vocês querem que ele adivinhe as regras?
Ele não é fujão, ele tá explorando, ele tá achando que é igual a casa dele, que ele pode ir de cômodo a cômodo, que ninguém vai proibir dele, fica só na cozinha, fica só na sala. Então ele não era fujão. Exatamente. Mas as pessoas têm uma visão toda equivocada, porque é um universo novo. É a mesma coisa com relação a possíveis doenças. A gente vai estar se relacionando com um monte de gente. Aqui a gente tem que ter medidas que antes a gente tratava com descaso, né, doutora? Vamos falar a verdade. Sim. Lavar a mão antes de comer, assou o nariz, lava a mão. Não é só usar o álcool, mas pô, higiene básica, que é lavar as mãos. A gente não fazia com tanta frequência. Posso falar que a gente negligenciava. Em salas que tem criança menor, não entrar com sapato. Lá em outros países, ninguém entra nem em casa com sapato que foi pra rua, né? Porque se tem um bebê ou uma criança pequena, fica no chão. Sim. E aí eu vou dar uma dica pros pais. Entrou na escola, como que eu posso prevenir? Primeiro, lavar o nariz. Lavagem nasal com soro fisiológico previne infecções respiratórias, porque você está o tempo inteiro respirando ar. Esse ar tem vírus, tem bactérias, isso está em contato com a mucosa do seu nariz. Então, quanto mais você lava o nariz, mesmo não tendo catarro, teoricamente você está diminuindo o tempo de contato desses micro-organismos com a mucosa do nariz. Então, lavar o nariz é uma medida importante de prevenção. Lavar bem as mãos sempre. Criança leva tudo na boca. Então, isso é uma coisa que os pais têm que entender que faz parte. Então, quanto mais a gente puder manter os brinquedos limpos, lavar as mãos, tentar higienizar, melhor. Né? E cuidar muito da alimentação. Acho que a alimentação, Dani, é talvez a coisa que eu vejo mais crítica dentro do meu consultório. É a alimentação. Às vezes a criança toma leite o dia inteiro, sabe? A criança tá ali com 2 anos, já tem introdução alimentar, não é para tomar leite o dia inteiro. E não só isso, é bolacha. Às vezes você vê excesso de doce, excesso de leite, excesso de bolacha. Então, é uma criança que não come comida de verdade. Quando você vai ver, ela quase não come arroz, feijão, carne. E a gente precisa lutar para ter uma alimentação balanceada. Né? Só ficar danoninho, iogurte, não dá. São alimentos muito pró-inflamatórios, são alimentos que não favorecem a imunidade da criança. Independente dela ter ou não alergia a leite, o excesso de leite, o excesso de açúcar, o excesso de farinha não é bom para o desenvolvimento nutricional da criança. E eu acho assim, a gente vive num mundo moderno que todo mundo quer comprar pronto, quer a facilidade. Eu vou falar enquanto mãe, a gente chega cansado, é difícil, não é fácil. Mas por isso que eu falo, mulheres, prestem atenção na minha dica. Pensem bem antes de ter filho, porque é para sempre. Então é uma responsabilidade que você tem que querer ter um filho. Assim, acontece, né? Né, Deus mandar uma criança inesperadamente. Mas eu digo sempre, se você quis ter um filho, você tem uma responsabilidade. É muito difícil, é cansativo. Eu não posso dourar a pílula. Exatamente. Não posso falar, porque eu sei que na hora de você escolher o pronto e o fazer, você vai sempre tender o pronto, mas não, você tem que, né, eu passo por maior dificuldade. Eu tenho dia que tem 3 cardápios na janta. Sim. Porque meu filho é especial, ele não é, além dele ser seletivo, ele tem uma resistência por causa da inflexibilidade. Mas tem que tentar, tem que estimular, tem que oferecer, ofertar. Fiquei muito feliz, anteontem ele comeu milho verde. Detalhe, eu coloquei no meu prato, ele foi lá e começou a comer, e Era isso que eu ia falar. E a criança precisa ver você comer. Se você tem um hábito alimentar ruim, dificilmente seu filho vai conseguir ter um hábito alimentar bom. Então, tem que começar com os pais. Os pais precisam comer bem, precisam comer na frente da criança e estimular a experimentação. Sem terrorismo. Estimular a experimentação. Porque a alimentação é uma chave importante para a melhora global da saúde da criança. E às vezes a gente tem que escolher o sofrimento que a gente quer. Eu prefiro o sofrimento de ter que ficar pensando em cardápio, numa alimentação mais saudável, ou o sofrimento de todo mês estar no pronto-socorro com a minha criança doente. É o sofrimento que a gente tem que escolher. É o nosso difícil. Exatamente. Escolha o seu difícil. Boa. Entende? E aí outra coisa também que eu acho importante, a gente precisa parar de normalizar o que não é normal. Então, por exemplo, meu filho é constipado, fica 3, 4 dias sem ir no banheiro. Desculpa, isso não é normal, né? Meu filho uma hora tá com cocô mais duro, outra hora tá com diarreia. Não, isso não é normal.
eu tenho muito gases, é o dia inteiro, é fedido. Não é normal. Isso aconteceu comigo, eu fui atrás de um médico especialista para tratar, porque não tem como viver com isso. Exatamente. E eu, às vezes, pergunto para os meus pacientes, chegam lá, pacientes alérgicos, eu pergunto, como que é o seu intestino? Como é o seu cocô? Eles falam, mas qual que é a relação? Ela quer saber disso? O que tem a ver isso com a minha amígdala? Anota, não existe controle de doenças respiratórias, sobretudo alérgicas, se você não tiver um intestino bom. Simplesmente não existe. Olha, isso é não fantástico. Existe. Então, assim, precisa tratar o intestino e parar de normalizar. Ter gases, estufamento, diarreia, constipação, fezes que muda toda hora a consistência. Isso não é normal. Outra coisa, não é normal tomar laxante, chazinho de ameixa, só fazer cocô com isso. Não é normal. O seu trato gastrointestinal tem que funcionar sem precisar de muleta. Você não precisa ficar tomando toda hora óleo mineral. Nossa. PEG, para poder conseguir fazer cocô. Não tá certo. Então, eu acho até engraçado, doutora, quando alguém pergunta, e o intestino de vocês como é? Eu falo, ótimo. Aí todo mundo assusta, sério? Eu falei, o intestino é ótimo. E você vê como as pessoas normalizam? Teve um paciente que chegou para mim e falou assim, adulto. Eu perguntei, como que é seu intestino? Ai, meu intestino é ótimo, eu sou uma máquina. Eu como e faço cocô. Não dá meia hora, eu tô no vaso. Eu falei, sou uma máquina irritada. Não é normal você comer e 30 minutos só no banheiro, né? E a gente percebe, tratou o intestino, melhorou o intestino, as manifestações alérgicas, via de regra, tendem a melhorar bastante. Então, dermatite, rinite, asma, tende a melhorar muito, então facilita muito o controle dessas doenças quando você trata o intestino. E é engraçado, eu controlo o nível de água da minha filha pelas fezes. Exatamente. Eu falo pra ela, cocô assim, você não tá bebendo água, hoje você não bebeu água. É tão legal que as crianças naturalizam com isso. A minha filha, a Júlia, que tem 7 anos, às vezes ela fala assim, mãe, meu cocô tá lindo. E eu falo, nossa, que legal, entendeu? Ou então, às vezes, ela chega e fala, mãe, meu cocô não tá legal. Ela já tá entendendo isso. E é legal você falar isso, porque eu vejo que essa construção da cultura sobre o cocô, ela tem que ser trabalhada, porque a nossa sociedade veio com um paradigma que a gente tinha que não falar de cocô, a gente não podia falar de cocô, falar de pum, de gases, a gente não podia... a gente só podia fazer isso em casa, e isso vai criando um monte de crianças rígidas, pessoas, adultos rígidos, adultos com problemas psicológicos com relação ao intestino, de não conseguir fazer nada fora de casa, quando viaja não consegue... E um monte de questões relacionadas com o intestino, porque foi trabalhado esculturalmente de ter esse tabu. Não se fala disso. E muitos consideram isso normal. É normal ser constipado. Não é normal ser constipado. Tem que buscar causa. Sim. Né? E tomar laxante não é o tratamento. Você pode até usar alguns artifícios até que você descubra a causa, até que você trate, mas... É a mesma coisa da dipirona para dor de cabeça. Você não acha que a dipirona ela diminui a dor de cabeça. Mas qual é a causa da sua dor de cabeça? É isso que a gente tem que descobrir. Na constipação, a mesma coisa. Será que eu tenho alguma intolerância alimentar e de repente não sei, estou consumindo o alimento e isso está mantendo a irritação intestinal? Tudo isso tem que ser visto. Na minha consulta, eu bato muito nisso. Por quê? Porque eu percebo, os pacientes que têm principalmente rinite alérgica, que me dão mais trabalho no controle da rinite, sobretudo se tem uma dermatite também associada, muitos desses pacientes têm transtornos intestinais muito severos e que não são tratados. E olha só, às vezes a pessoa passa uma vida inteira sofrendo sem saber. Exatamente. E só de você, às vezes, tirar os alimentos que dá intolerância nela, melhorar a estrutura da mucosa intestinal e, às vezes, entrar com uma estimulação homeopática, você tem um controle muito bom da rinite, da dermatite, você diminui a necessidade de corticoide, né? De pomadas, você melhora a qualidade de vida da criança como um todo. Eu acho isso bacana, a gente nem faz ideia, né? E esse dia eu tava pensando nisso porque eu fui num restaurante e no banheiro do restaurante era do lado de fora, assim. Era num hotel. E aí, um monte de criança no vaso depois do almoço, porque as crianças são, de fato, elas já são, assim, a nossa geração de filhos são muito mais desencanados. Na nossa época não existia emoji de cocô.
Não existe almofada de cocô? Onde já se viu a gente pensar nisso? Que hoje em dia a gente tem emoji de cocô, almofada de cocô, e elas almoçam tranquilamente. Eu quero fazer o 2. Vai lá no banheiro, faz numa boa. Antigamente a gente nem pensava nisso. Nossa, a gente ficava, ai meu Deus, eu tenho que ir no banheiro, tenho que ir pra casa. Ai meu Deus. Não, exatamente. E assim, depois da pandemia, muita coisa mudou. Então, muita gente começou a se preocupar com suplementação, com alimentação, com a própria saúde intestinal, porque viu o impacto disso no controle dos sintomas quando pegava o Covid. Então, esse foi um lado bom da pandemia. Muita gente se abriu para a medicina preventiva, de opa, deixa eu melhorar o meu organismo, eu preciso estar preparado, porque se o Covid vier, eu consigo lidar. Então, muita gente se abriu para a medicina preventiva depois da pandemia. Hoje em dia, aquela história de que vitamina e mineral é coisa de vovó que passava, isso já caiu por terra. Muita gente já entende, inclusive a classe médica já entende que a suplementação é uma realidade, sobretudo na nossa sociedade estressada, na nossa sociedade que come muito mal, que come muito industrializado, que não tem uma rotina de sono. Então eu fico muito feliz, esse é um ganho positivo que nós tivemos aí depois dessa pandemia. Doutora Neisa, muito obrigada pelas palavras, pelos esclarecimentos. Espero que agora todo mundo possa levar o filho na escola. Quem tiver com problema de rinite pode procurar a doutora Neisa. Problema respiratório, problema de cocô. Muito obrigada. Acho que valeu a pena essa conversa. Vai ser muito útil para todo mundo. Dani, eu fico muito feliz com o convite e eu quero dizer aqui para os pais que não precisa ter esse pânico. Procura um profissional que te passe essa tranquilidade, fortaleça a sua criança tem que se expor, ok, vamos fortalecer essa criança para que ela passe por esse momento de adaptação na escola de uma maneira muito mais saudável, com os pais muito mais tranquilos. Isso é fácil de conseguir, não é difícil na grande maioria das vezes, então não precisa esse pânico, e eu ficaria muito feliz que muitos pais se encorajassem e tirassem um pouco esse medo de levar a criança para a escola. Obrigada, doutora. Obrigada. E se você não curtiu, não seguiu, segue a gente aqui. Pode falar que nós teremos o próximo podcast. Vamos ver quem será o convidado.